Fala, Luiz, boa noite. Tá me ouvindo direitinho? Curtindo aí a live? Fala, Tassiano, beleza? Ana, beleza? Muito bom, né? Marcos é diferenciado. Aí ele entrou. Pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas aí, pode ficar à vontade. No final da live a gente vai responder, tudo bem? Muito bom. Boa, Marcão. Deu certinho aqui. Já Estamos salvei aí. a primeira. Vamos fechar com chave de ouro aí agora? Cara, é muito bom o que você estava falando de forma perfeita, né? Eu acho que agora as pessoas já estavam até falando em Marcos, né, nos comentários, não sei se você viu, né? A questão do nocebo. Então já tem gente ligada nessa questão do nocebo do placebo aí, que a gente vai falar isso também, né? Mas principalmente em relação ao exame de imagem, né? Porque, cara, não tem maior nocebo para a pessoa do que o exame de imagem, né, cara? Eu acho que seria interessante até você falar depois do estudo dos aborígenes lá, tá ok? Ótimo, ótimo. Tem um trabalho agora de 2020, né, que ele de 2019, né, ele coloca justamente essa questão: trate o paciente, não trate a Boa. imagem. Então, é um artigo, inclusive, né, e ele discute justamente isso, que a gente tem que tratar a pessoa e não a imagem. A imagem é sempre complementar. Mas por que eu estou falando isso? Porque durante anos a gente tratou a imagem. Como assim durante anos tratou a imagem? A gente pegava uma pessoa, olhava uma imagem e nem se preocupava. Então você via uma hérnia de disco e você, a partir dessa imagem de hérnia de disco, você incapacitava a pessoa para o esporte. Olha, você tem uma hérnia de disco, eu estou vendo na imagem, então logo você não pode isso e aquilo. E o que a gente está falando hoje é para fazer o contrário. Olha a pessoa e depois você olha a imagem. E aí você fala, ué, peraí, a vida toda você fez. E por que agora você não vai fazer? Você sente alguma dor? Você está incapacitado de fazer alguma coisa? Ou seja, o que a gente aprendeu ao longo do tempo é que existem desgastes articulares, em tendões, em articulações, em discos intervertebrais, que são naturais, que são processos normais. Existe uma grande quantidade de pessoas assintomáticas que têm diversas estruturas que já foram, com o tempo, ficando diferente, que é normal, foram sendo danificadas. Isso é um processo de envelhecimento, isso é normal. Né? Quando a sua pele fica enrugada com a idade, não quer dizer que você vai ter dor. Né? Quando o seu cabelo fica branco, não quer dizer que você vai ter dor. Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, não quer dizer então que vale tudo, não é isso. Mas existem diversos trabalhos mostrando que não existe essa relação de causa e efeito. Então, quando você pega um exame de imagem, você tem que ter cuidado para não incapacitar a pessoa. Peguei um exame de imagem e o meu aluno tem hérnia de disco, cara, calma. Não vai falar que nunca mais ele vai poder correr, porque existem inúmeras pessoas que têm. Quem estiver nos ouvindo e for curioso, vai ao médico e faz um exame de imagem. Pode descobrir 3 hernias de disco. E a partir daí, então, vai ficar com medo e não vai mais se movimentar? Quer dizer, então, quando você trata a imagem, você cai nesse risco. Apenas é um alerta. Poxa, eu tenho uma hernia de disco, tá bom, então eu vou tomar alguns cuidados, mas eu não posso ter medo de me movimentar, porque isso é um processo natural. Eu arrisco a dizer que se a gente vivesse, sei lá, 1000 anos, todo mundo ia ter. Porque isso é um processo de desgaste natural. Às vezes uns têm antes, outros têm depois. Existem diversos fatores aí que podem contribuir para isso, especialmente os genéticos, e não porque você está carregando um peso assim ou assado. E isso liga à questão do efeito nocebo e placebo. E esse é o maior exemplo, porque quando a gente fala de efeitos nocebo e placebo, o maior exemplo de um efeito nocebo é justamente você dar medo ao seu aluno através de um exame de imagem. Então, tem um estudo bem interessante de 2013, que foi feito com as tribos aborígenas, né, e que eles pegavam pesos. Se vocês digitarem aí aborígenes australianos, vocês vão ver que eles carregam peso de diversas formas, utilizam de posturas
que aqui muitas vezes as pessoas acham que são posturas erradas e não são, mas são posturas fletindo o tronco, flexionando a coluna, que é normal e é natural, mas muita gente acha que não. Então, esses aborígenes, a vida toda, são assim e fazem isso. E aí, a partir do momento que foram fazer um exame de imagem neles, e eles não tinham dor, eles não tinham incapacidade, eles faziam tudo a vida toda, e mostraram para eles um exame de imagem com uma coluna, que era a coluna deles, com diversas fraturas ou protusões discais, né? Coisas naturais de processos de envelhecimento, de desgaste natural. A partir desse momento, eles passaram a apresentar dor, começaram a mostrar incapacidade, começaram a mostrar medo de se movimentar. Então, isso é o efeito nocebo. É você utilizar, por exemplo, né, uma imagem e a partir daí você amedrontar o seu aluno, dizendo que ele não vai mais conseguir fazer as coisas. Então, isso é muito complicado. A gente tem que evitar isso daí. Lembrando, não vale tudo, não é oba-oba, é festa. Ah, isso aqui não é nada, vamos embora. Não, não é assim. Mas a gente tem que ter cuidado para não fazer o contrário também, de que tudo vai te incapacitar. Então, existe aí uma linha tênue para você não prejudicar o seu aluno, mas para os dois lados, né? Nem excesso, né, de preocupação e nem também vamos fazer tudo. E também existe o placebo. Né? O placebo é o contrário, é você dar para ele uma intervenção, como por exemplo, uma intervenção que não tem eficácia nenhuma, mas ele acreditar em você, confiar em você, e isso resolver a vida dele. Melhorar. Um exemplo seria uma pílula, que você vai dar para ele, falando que é uma pílula analgésica, e que ele vai fazer o exercício e vai se sentir bem. E aquela pílula, na verdade, é uma pílula de farinha, que não tem nada. Mas a expectativa e a confiança acaba fazendo com que ele melhore. Por isso, é importantíssimo o trabalho junto com o psicólogo. Porque o psicólogo, ele é o profissional que entende dessa questão. Ele é o profissional que vai conseguir trabalhar essas questões emocionais de forma eficiente. E pontual, e gradativa, sabendo a hora de colocar o paciente a enfrentar, sabendo a hora do enfrentamento, sabendo a hora correta de manipular todas as variáveis para melhorar a ansiedade, ou melhorar a cinesiofobia, a catastrofização, a depressão, enfim. Então, nós, da educação física, o que nós temos é que tentar trazer um ambiente agradável, diminuindo o medo durante o exercício. Apenas isso. E não ficar fazendo terapia. Né? Vamos caminhar hoje, conversar sobre a vida, porque eu vou dar uma de psicólogo. Cara, eu vou acabar trazendo mais dor para ele, né? Porque, eu não estou preparado para isso, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado muito grande. Então, os efeitos placebos e nocebos, ele pode ser muito bem trabalhado com a ajuda do psicólogo. E pensa bem, se tem um psicólogo te ajudando, tem um nutricionista te ajudando, tem um médico te ajudando, tem um fisioterapeuta te ajudando, a sua prescrição vai ser muito mais fácil. Você vai fazer o que você tem que fazer, que é o treinamento. E ele vai estar ciente de tudo o que está acontecendo com o corpo dele. Então, assim, gente, não tentem trabalhar com paciente com dor crônica sozinho. Vocês vão se frustrar, não vão conseguir caminhar muito, e a tendência é perder o aluno. É criar uma experiência negativa e ele não voltar mais. Então, esses seriam os efeitos nocebos, placebos, e trate a pessoa e não a imagem dela, né? Imagem responsiva. Exatamente, Marcos, perfeito. Eu gosto muito também de dar essa dica, essa instrução em relação à pílula, né? Que as pessoas acham que placebo é só tomar uma pílulazinha ali com trigo ou com uma farinha dentro, né? Não, o placebo, ele, principalmente quando você entende, você começa a estudar neurociência, você estuda o comportamento humano, e você cria uma bagagem de conhecimento, você vai saber aplicar um placebo em palavras na pessoa. E que isso pode te ajudar muito, principalmente em relação às pessoas com dores crônicas. Eu acho que isso é bem interessante, né, Marcos? De nós compreendermos que o placebo ele pode ser muito bem aplicado e pode ajudar muito nesse contexto aí. Muito bom. E aí, o que acontece? Está acontecendo o contrário, principalmente infelizmente dentro da educação física, que
As pessoas, elas estão aplicando o nocebo sem saber, Marcos. Exatamente isso. Elas estão Exatamente aplicando o isso. nocebo sem saber, cara. É Estão nocebo o fazendo dia um todo. post. Oi? É nocebo o tempo todo, o dia todo. Ah, é a sua respiração, ah, é o seu glúteo médio, ah, é o seu corpo É, dinâmico, ah, é isso e seu joelho aquilo, é quer valgo, dizer. você vai sentir dor no joelho. Cara, é bem provável que a pessoa vai lá, nossa, meu joelho é para dentro mesmo. Aí vai lá no Google, pesquisa tudo, joelho valgo, dor patelofemoral. No outro dia a pessoa pode começar a sentir dor no joelho. Nunca tinha sentido dor no joelho. Então a gente brinca assim, mas é sério, cara, porque dependendo da capacidade mental da pessoa, ela pode fazer isso mesmo, pode ir para o Google, pode pesquisar, e ela mesmo se prejudicar com isso. Então, nós como profissionais de educação física, nós temos que ter muito cuidado também com as informações que a gente repassa. Tá? E não somente informações em termos de post, de rede social, não, Marcos, é também dentro do treinamento, né? Porque Principalmente. é muito comum, eu já estudei muito postura, é muito comum quando você está estudando postura, você fica empolgado, né? Naquele início de estudo ali de postura, você fica empolgado. Você estuda Kendo, você estuda Shireshama, você vai estudando Bricô, você fica empolgado. Você chega num local que tem muita gente na sua frente assim, você fala, nossa senhora, o pessoal está tudo torto, né? Basicamente isso. Mas e aí a gente tem que ter, porque muitas pessoas empolgam com a questão de postura, de síndromes de disfunção. A pessoa tem um slide anterior da cabeça do húmero. Aí chega lá para o cliente dele aqui, você tem slide anterior da cabeça do húmero, tá bom? Se você não fizer isso, você vai começar a sentir dor, tá? Você pode começar a sentir dor no ombro, você pode ter uma síndrome de impacto aí. Cara, dependendo da pessoa, ela pode aceitar isso, pode chegar em casa e pesquisar o que é slide anterior da cabeça do húmero, nem sabia o que é isso, né? As pessoas leigas não sabem o que é. Ah, se eu tenho uma hipercifose, minha escápula está reduzida, meu ombro está protuso, meu ombro traz slide, nossa, meu ombro pode lesionar. Isso pode adaptar uma coisa muito negativa na pessoa, né? Eu acho que é bem interessante a gente falar isso, deixar isso bem claro para quem está nos assistindo. O que você acha? Cara, você falou exatamente o que eu penso e o que realmente acontece. Então, a gente acaba nocebando. E outra coisa, a gente tem uma mania de querer achar problema onde não tem. Isso! Por que o agachamento do cara está errado? Né? Por que o agachamento do cara tem que ser igual ao outro? Já tem diversos trabalhos mostrando a variabilidade motora dentro de um agachamento. Cada um tem um tamanho de fêmur, cada um tem um tamanho de tronco. Esses Exato. fatores biomecânicos já mudam completamente a forma como alguém vai agachar. Ah, mas o seu pé pronou um pouco. Dane-se. E daí? Ah, vai doer? Não vai. Não vai porque você já está caindo no erro de postura, então, e postura e dor. Então, assim, esse modelo biomecânico estrutural, tem até um artigo para quem quiser, um trabalho para quem quiser ver, que é a falha do modelo biomecânico estrutural de 2010, o Lieberman. Ele já fala isso lá, em 2010, há 10 anos atrás. E a gente ainda em 2020 continua... Gente, olha só, não quer dizer que vale tudo, sai fazendo tudo, não. Mas também não é assim, robotizar as pessoas. Né? Porque ao robotizar, você diminui o vocabulário motor dessa pessoa. Ao diminuir o vocabulário motor dessa pessoa, você engessa ela. Ao engessá-la, aí sim você está contribuindo para a dor. Aí sim você está contribuindo para a piora do movimento. Então, quanto mais rigidez, cara, provavelmente pode começar a surgir problemas, né? Dependendo da rigidez aí que está sendo imposta. Perfeito, cara. Nossa, tem bastante coisa para falar. E então, Marcos, agora para caminhar para uma reta final aqui, cara, é justamente a questão da postura. A questão da postura com relação à dor, né? As pessoas, eu tenho que mudar, eu tô sentindo, a pessoa está sedentária, não está se movimentando, não está alimentando mal, não está dormindo direito, está lá no trabalho, nossa, eu odeio de trabalhar ao lado daquela pessoa ali, né? Eu odeio de trabalhar perto daquela pessoa, está sobrecarregada negativamente. O que o cérebro vai procurar fazer? Ele sempre vai estar procurando alguma medida protetiva ali. Se a pessoa, até de cunho emocional mesmo, se a pessoa está sentindo mal naquele ambiente, pode começar a surgir algum problema aí de cunho emocional, né, Marcos? Está correlacionado à dor da pessoa. E principalmente a questão da ergonomia, né, Marcos? As pessoas, nossa, eu tenho que trocar minha cadeira.
eu estou sentindo dor na lombar, eu tenho que trocar minha cadeira. Não, você não tem que trocar a sua cadeira, você tem que trocar o seu jeito de sentar ali durante o trabalho. É se você se movimentar mais, é você fazer uns exercícios específicos ali no seu trabalho, né? O que você tem a dizer aí? Não, existe o aspecto da postura é importante, porque primeiro a gente tem que entender que também existem fatores psicofisiológicos envolvidos nisso. Então, você pega uma pessoa com um problema psicológico que tem que ser avaliado por um psicólogo, e ele vai e essa pessoa, por exemplo, ela pode ter uma postura de luta e fuga, pode ter uma postura defensiva, e isso não tem nada a ver com um músculo que está alongado e encurtado. Então, a gente já tem que começar a olhar que a postura também é multifatorial. A postura, ela envolve mitos, envolve crenças, envolve cultura. Existem fatores culturais associados à postura, psicofisiológicos. Então, a gente não pode chegar querendo achar que existe uma postura ideal. Exato. E que a gente vai corrigir a postura de todo mundo. E depois que não existe relação de causalidade entre postura e dor. O que existe é o seguinte, qualquer postura sustentada por muito tempo vai aumentar potencialmente, né, a probabilidade de você ter dor. Por quê? Porque você está muito tempo comprimindo o mesmo tecido. Tanto é verdade que você começa a ter dormência no pé, muitas vezes, na mão, porque você está comprimindo uma região. Ou você começa a ter incômodo, basta você se modificar a sua postura, você melhora. Se você ficar 24 horas sentado, indo para a Austrália, no avião, com as costas retas, você vai ter dor do mesmo jeito. Então, o grande erro é que tudo que a gente viu de neuroplasticidade na dor crônica, e aí chega uma pessoa com 1 ano de dor crônica, e eu falo para ele que é a postura, eu estou jogando fora toda a fisiopatologia. Por outro lado, não quer dizer que determinadas posturas vão trazer incômodo, mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, ela pode modificar a postura dela ao longo do dia, que isso já vai trazer para ela um conforto necessário. Então, não existe uma postura certa para as tarefas cotidianas. Existe uma postura certa para determinados gestos esportivos, para melhorar a mecânica desse gesto esportivo. Então, por exemplo, existe uma postura melhor para eu dar um soco no boxe com mais eficiência. Existe uma postura melhor para eu fazer um arremesso de peso. Existe uma postura melhor para eu levantar determinado peso no chão e gastar menos energia tentando estabilizar o meu corpo. Perfeito, não tem problema nenhum. Agora, eu colocar alguém que está sentado, falando que está sentado errado, alguém que está em pé na fila do banco, falando que o ombro está para frente e vai ter dor, os trabalhos não mostram isso. Então, associar dor e postura é algo muito complexo. E que os trabalhos mostram que não tem essa causalidade. A melhor postura é sempre a próxima. Então, mude a postura, modifique a postura, atente a postura para algumas tarefas. E por quê? Porque a postura depende da tarefa. Então não existe uma postura padrão. E assim, existe um trabalho aqui feito aqui no Brasil, que é o test neck, test neck, né, de pescoço. E eles olharam se essa relação de você ficar com o pescoço olhando para o celular levava a dor. E até o Fantástico falou que levava, que você tinha uma carga de 30 quilos na sua cervical, tal, enfim. Foram fazer esse estudo e não encontraram essa relação. E tanto é verdade que a gente passa muito tempo assim. E quantos de nós temos dor cervical? Então, é muito complicado você querer afirmar categoricamente que uma postura vai levar a dor. Principalmente que a gente tem que olhar cultura, que está envolvida em fatores posturais, fatores psicofisiológicos e fatores mecânicos, e não sempre relacioná-los com dor. É um erro muito grande querer classificar a sua dor por conta da sua postura. Agora, o contrário existe. A dor pode causar posturas diferentes em você, porque você tem posturas de proteção. Você quer proteger uma região. E aí você acaba tendo posturas diferentes por medo. E esse medo, por isso que pacientes com dor crônica, eles são muito importantes nesse tratamento psicológico, porque ele precisa perder o medo. E nós, professores de educação física, a gente não tem essa expertise. Então, uma pessoa com medo, ela trava. A dor, de uma forma geral, aumenta a contração da musculatura ao redor. Então a pessoa já trava. Ainda você coloca ela numa situação de medo, ela trava mais ainda. Né? E nesse cenário, a gente tem que ter esse trabalho multidisciplinar. Então, assim, esqueçam essa relação de causalidade, postura e dor, porque é um erro e já tem diversos trabalhos falando sobre isso.
pense na postura como a tarefa que eu vou realizar, e não a postura como uma padrão. As tarefas do dia a dia, não esquente a cabeça. Você vai amarrar seu tênis, amarra do jeito que você quiser. Se quiser colocar o pé lá na nuca e amarrar, amarra. Não se preocupe. E outra coisa, eu acho que é bem perfeito, Marcos, isso aí. E só para fechar aqui, essa parte aqui de postura, é só a gente parar e refletir um pouco. Tudo que está acontecendo no avanço tecnológico está levando a pessoa já a ficar robotizada. E se a pessoa quer ficar ali robotizado o tempo todo, principalmente utilizando manobras que a gente vai falar daqui a pouquinho ali, uma coisa engessada, né? Como se, nossa, aqui, ó, você tem que ficar com essa postura aqui no livro do Kendall, esse alinhamento perfeito aqui durante todo o dia. Cara, essa pessoa ela não sentir dor, ela pode começar a sentir dor, se você querer mudar a postura dela. Principalmente se ela tem alterações posturais estruturais, né? Pode começar a surgir problemas onde que não tinha. Então é uma coisa assim, muito complexa, né, Marcos? E eu acho que ficou bem claro isso aí pra galera, né, cara? Exatamente, é isso aí mesmo. A gente tem que ter muito cuidado para não nocebar, né? Para não trazer informações empíricas sem ciência nenhuma e que começaram no século XVI e que infelizmente ainda persistem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o cara do século XVI falou para o do XVII, falou para o XVIII e vai aumentando e vai persistindo. Alguém tem que dar um ponto final nisso. E vamos tentar, né? Aí vem até a questão da postura do militarismo, né? Que principalmente dentro da musculação, as pessoas pregam muito isso de quê? Do que escápula fechada, escápula reduzida, peito estufado e abdômen contraído. Isso é uma postura rígida. Isso não é sinônimo de boa postura nenhuma, tá? Por quê? Porque vai estar sobrecarregando a musculatura superficial. E a musculatura que é profunda, que é a musculatura principal na estabilização postural, ela vai estar ali. Se eu preciso te ensinar uma postura, então é antinatural. Porque a postura, né, se eu preciso te ensinar a respirar, quer dizer, eu não preciso. Isso é natural. Então, eu preciso te ensinar a ter uma postura. É o que você falou, começou lá atrás, século XVI, com um militar que precisava carregar a arma, e aí você tentava alinhar a arma com o seu centro de gravidade. Ao alinhar a arma com o centro de gravidade, você tem uma economia, né, de desgaste físico por tentar, né, não te jogar para frente ou para trás. Exatamente. E é isso, cara. Muito bom. Agora a gente vai para fechar com chave de ouro com as questões do mito, né? Dos mitos. Que são dois aí. O mito, Marcos, da dor lombar tem relação com o core fraco. O que você tem a dizer para nós, para a gente quebrar de vez esse paradigma aí? Bom, a gente tem dois trabalhos bem legais aí, que chamam Os Mitos da Estabilidade do Core, de 2010, e nós temos outro trabalho de 2019, mostrando a falácia da dor lombar e core. Então, assim, não existe relação, não existe. A gente usa o core muito pouco. Isso não é a minha opinião. Isso é artigo, é dado científico. E está nesses dois trabalhos que eu coloquei. O que ocorre é o seguinte. Você não deve... como a gente mostrou a fisiopatologia da dor, ela traz neuroplasticidade, ela traz diminuição na massa cinzenta, ela traz aumento nas ramificações dendríticas, na árvore dendrítica. Ou seja, tanta estrutura modificada, traz sensibilização central, que, aliás, que é um termo que ocorre em diversos tipos de dor, não é exclusividade da dor crônica, só para pontuar. Mas seria muito simples a gente, depois de tudo isso, querer falar que é a fraqueza do core, até porque a gente utiliza muito pouco do core para fazer as atividades diárias. E esse artigo estudou isso daí, mediu isso daí não sou eu que estou falando, é o artigo. Então, não tem essa relação. O core é tão importante quanto a panturrilha, quanto o braço, quanto as costas, quanto a perna. Você não precisa ficar dando 1 milhão de exercícios para o core, porque ele não vai resolver o problema da dor crônica. O que ele vai te fazer é te deixar mais forte em alguns músculos. Agora, pouco cuidado. A dor lombar crônica já leva um aumento da rigidez nos músculos dorsais, multífidos, paravertebrais, por conta da dor. E aí você vai lá e vai dar mais rigidez, que você precisa, nesse momento, para aquela região, de mais mobilidade. Engessar menos a pessoa. Ela já está engessada, porque ela já tem medo.
porque ela tem dor e ela já se mexe pouco, e você vai lá e ainda vai ficar engessando mais ainda. Então, assim, não existe essa relação de dor e core. O core fortalecido é muito bom, mas ele não é o remédio para a sua dor lombar crônica. Ele pode ser muito bom para uma fraqueza muscular, mas não associe fraqueza com dor. Senão todo mundo ia ter que ser forte com tudo. E diversas pessoas não mostram esse comportamento. Então, você fortalecer determinados músculos vai ser sempre importante. Mas a gente tem que parar com essa causalidade de que isso está relacionado com a dor lombar. Não está com. A gente está falando de dor lombar crônica. Dor lombar crônica é outro mundo e não tem essa relação. E esses dois artigos aí já falaram sobre isso. O artigo do Lederman de 2010, que é os mitos da estabilidade do core, e da falácia, que é o outro de 2019, que fala de dor lombar e core. Então, galera, já tem artigo, já tem literatura, isso não é novo, mas ainda aqui no Brasil é muito falado. Façam exercício de core, não estou falando para não fazer, façam, mas não coloquem nele a culpa da dor lombar, porque não é. E aí ficou bem claro ao longo dessa live que não é, né, Marcos? Quem está assistindo a gente do início ao fim, com certeza entendeu tudo. E para fechar com chave de ouro essa live, Marcos, que foi sensacional, pegando o gancho de relação... Aí as pessoas, tô sentindo dor na lombar, tenho uma hipolordose lombar, meu transverso está fraco, minha musculatura mais superficial está fraca, o reto do abdômen está fraco, meus oblíquos estão fracos, tenho que fortalecer meu core. Vou procurar alguma manobra específica. Aí, principalmente, ou até mesmo o próprio profissional de educação física. Aqui, você tem uma hipolordose, tá? Você está assistindo dor na lombar porque você tem uma hipolordose, seu core está fraco. A gente precisa fortalecer seu core para acabar com a sua dor na lombar. E começa a passar brace para essa pessoa. Por exemplo, né? Brace ou draw, ativar o transverso, colocar um umbigo para dentro. E, na verdade, essas manobras elas vão poder estar prejudicando e podendo aumentar ainda se essa pessoa já está convivendo com dor, né? Exatamente. Eu posso garantir uma coisa para a galera, embora hoje em dia eu seja frango, eu já fui forte. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu já peguei peso, já peguei agachamento muito pesado, sem nunca ninguém ter falado para mim de brace. Isso é uma manobra que você vai fazer de você pegar um peso pesado e você travar o seu abdômen naturalmente. Quanto mais peso você pegar, naturalmente você vai travar o seu abdômen. Se você for empurrar um carro na rua que travou, você não vai empurrar o carro assoviando. Você vai travar o seu abdômen e empurrar. Então, existe um exagero muito grande de você ter que respirar assim, respirar assado. Isso é mito. É mito. Você tem que respirar. Se você não tiver nenhum tipo de problema que exige uma intervenção respiratória diferente, você tem que respirar. Especificamente na dor lombar, existe um trabalho falando sobre dor lombar e respiração. E o nível de evidência é o nível B, não é o melhor nível que tem. E o que diz? Que respire. Do jeito que você quiser, mas respire. Você não precisa ficar fazendo respiração diafragmática, respiração que te ensinaram em tal lugar. Se você quiser fazer, ótimo, mas nenhuma respiração se mostrou superior à outra. Então, você não pode falar que a sua respiração é que é a correta. Mas você pode utilizar. Porém, é o que você falou, algumas respirações, elas vão jogar ao contrário, diminuindo, por exemplo, a estabilidade intercostal, diminuindo a estabilidade da região lombar. Então, eu acho que existe, assim, veio uma geração Nutella, essa é a verdade, veio uma geração Nutella, que se você olhar para o lado, o pescoço trava. Se você olhar para cima, o pescoço trava. Se você pegar um peso, você tem que respirar assim. Cara, você acha que os caras lá de trás, os nossos antepassados, que iam brigar, que iam pegar um tronco, faziam brace, faziam rowing? Cara, assim, não tem sentido, entendeu? E aí fica uma coisa chata. E empírica. Por que empírica? Porque muito dessas respirações surgiu na década de 80 com Paul Hodges, que é um fisioterapeuta, falando sobre dor e transverso do abdômen. Um estudo que depois ele mesmo falou que estava errado.
E nesse estudo, que depois mesmo ele falou que estava errado, porque ele fez outro lá na frente e mostrou que essa associação não tinha, nasceu uma indústria enorme de exercícios para transverso e diafragma. E eles não se explicam, não se sustentam. Isso está nos anos 80, só que a gente está em 2010 e a gente ainda encontra isso sendo uma verdade. Contrai o abdômen, solta o ar, não sei o quê. Cara, respira. Da gente responder rapidamente, o que o pessoal mandou pergunta, até o Yuri tá aí também, pô. O Yuri é muito. Porra, Yuri Ciborgue, Sávio. Ele, aí, galera. O Sávio também mandou pergunta. Outros amigos meus, só fera. Rapidamente, Marcos, cara, tem pessoas que elas estão ali durante o dia, vivendo um dia mais estão com uma rotina mais estressada, mais ansiosa, elas estão com aquela respiração curta, né? Como que essa pessoa vai chegar lá na academia e vai querer ficar fazendo manobra de brace, cara? A pessoa não está conseguindo nem respirar durante o dia, aí vai chegar lá, vai trancar ainda mais essa pessoa que pode estar trancando o abdômen dela, pode estar trancar ainda mais a mente dela, né? E só dela querer fechar, trancar tudo, se ela já não está conseguindo nem respirar, vai interferir mais ainda na respiração dessa pessoa, né? Então, uma coisa totalmente negativa para a maioria das pessoas. É muito bom. Aí tem as perguntas aqui do... O Yuri até brincou aí, cerca do estruturalismo e da respiração. E o Sábio mandou uma pergunta bacana. O que você acha, Marcos, da liberação miofascial? Muito boa pergunta, porque é o seguinte, o Sábio é um cara que vale a pena depois a galera acompanhar também, assim como diversos amigos estão entrando aí, o Yuri fala muito, também. O Sábio fala muito de hérnia de disco. A liberação miofascial é uma pergunta que veio bem a calhar, porque a gente está falando de mitos. E é mais um mito, não existe liberação miofascial. O que você faz com o rolo, com o foam roller, é uma automassagem e que vai te dar um ganho agudo de extensibilidade nos seus tecidos e que você vai sentir ali um aumento de flexibilidade, um aumento de amplitude. Mas não é na fáscia. Para você atingir a fáscia e você ter deformação de 1% dela, você precisaria de uma força de 1 tonelada em cima da fáscia. Ou seja, então, ninguém consegue ter uma força de 1 tonelada, e mesmo se tivesse, teria 1%. E esse 1% não é nada significativo. Então, não é a fáscia e nunca será. Mas não quer dizer que você tem que pegar o seu rolo de forrolo e jogar fora. Não faça isso. Use. Agora, você tem que dar o nome certo aos bois. Né? Você tem que dar o nome certo, o milagre para o santo certo. Né? Não é justo, né, o outro santo ganhar o milagre. Então, pô, o milagre do ganho de amplitude não é a fáscia. É o santo sistema nervoso central. É ele quem é o responsável por isso. Muito bom. É ele que é o pai desse milagre. Muito bom essa, cara. Sensacional. Muito bom. Marcos, cara, quero te agradecer muito por a gente ter feito essa live brilhante hoje, tá? Só mandar um beijo aqui para a Silvia. E que a Silvia entrou aqui, mandar um beijão para a Silvia, que foi a professora que, poxa, me recebeu aqui no Rio, abriu as portas para mim lá na Bodytech, me ajudou muito, então, feliz de vê-la aqui. Tem diversos amigos meus aqui, se eu for citar o nome de todos aqui, vai ficar até amanhã. Mas eu vi a Silvinha entrar aí, quero mandar um beijo para ela. Boa, muito bom. Claro, cara, manda aí, Sábio. O Sábio quer mandar mais um. Com certeza, manda para nós aí. Pode sim, cara. O Sábio quer fazer mais uma pergunta, Marcos. Bora, pô, Sábio é camarada, parceiro lá do nosso laboratório, lá da UFRJ. Aí, respiração diafragmática é válida? Não, a gente falou dela. Ela não é superior a nenhum outro tipo de respiração. Então, a respiração diafragmática, se a gente for utilizá-la como uma estratégia de você simplesmente desfocar da sua dor, que é o que as evidências mostram em termos de respiração, a respiração, de uma forma geral, ela faz você desfocar da dor, de você ter uma outra percepção. Ok. Assim como qualquer outra respiração. Agora, utilizar a respiração diafragmática, achando que ela é a responsável pela sua dor, aí a gente está jogando fora toda aquela fisiopatologia. Só para eu completar
algo aqui interessante, Marcos, em relação à respiração diafragmática mesmo, sabe? Que é o seguinte, quando a gente faz uma respiração diafragmática, beleza, a gente está procurando devolver uma função ali do diafragma que pode estar disfuncional, enfim, a respiração diafragmática, ela vai conseguir, através da respiração, a gente pode diminuir o tom simpático da pessoa, fazendo uma respiração direitinho ali, tranquila, principalmente se fechar o olho, então, vai cair com uma frequência menor, e aí ela vai conseguir já um certo relaxamento, né? Então, eu acho que na questão do relaxamento, Marcos, eu acho que é muito válido a gente passar a respiração para os nossos clientes, apenas para ele relaxar ali durante o dia, se conectar consigo mesmo através daquela respiração, procurar inibir os pensamentos negativos que podem vir de forma aleatória e focar ali só na respiração, conectar com o próprio corpo dela através da respiração e aí, através disso, alterar o nosso sistema nervoso a um ponto, né? Diminuindo o tom simpático, aumentando o tom parasimpático, e aí pode ocasionar um certo relaxamento na pessoa e pode ser puramente benéfico. O que você acha disso? As evidências em relação à respiração, elas mostram que você muda a percepção. Ao mudar a percepção, você tem uma analgesia. Isso na respiração em relação à dor. O nível de evidência é B. Então é um nível de evidência que ainda é uma evidência que precisa de mais estudos para bater nessa questão. O que a gente sabe nesse trabalho que mostra de dor e respiração é que qualquer manobra respiratória vai servir apenas para você mudar o foco da dor e mudar a percepção para outra coisa. E ao prestar atenção nessa sua respiração, automaticamente você começa a ter uma analgesia, que não quer dizer que vai tirar a sua dor, mas se explica na discussão dos artigos por isso. Isso que você falou também ocorre. Você diminui a tensão, você traz segurança, mas o grande erro seria a gente pontuar que uma respiração é melhor que a outra. Isso não existe, porque pelo menos os trabalhos não mostram isso. Amanhã pode ser que a gente tenha outro trabalho mostrando o contrário. A gente volta aqui e fala o contrário. Mas hoje, para alinhar o que a gente tem de ciência com a minha prática, com a nossa prática, é que não existe um tipo de respiração superior ao outro. Mas a ciência é dinâmica, amanhã pode ser que exista, né? E aí a gente vem aqui e fala de novo. Mas hoje, o que a gente procurar aí, não tem. Mas é importante respirar. Respire. Até porque, imagina, ficar sem respirar não vai dar, né? Pois é, o nosso bem maior, né? E as pessoas têm que respirar e não se travar, hein, galera? Pelo amor de Deus. Exatamente. Aí tem mais uma do Sabe aqui, Marcos. E o que você acha dessa galera que quando chega na academia e fala que vai tirar a sua dor? O que você tem a dizer sobre isso? São os gurus, né? Os gurus aí são... Não, tem os peritos, né? Os peritos, tem perito até postural, pô. Tem o coach, tem o coaching da dor. É o coaching da dor também, tem o coaching da dor. Fuja desse cara que vai falar isso, porque não tem como. Agora, se ele falar assim pra você, eu vou te ajudar a diminuir a dor, porque eu sou professor de educação física e tenho contato com médico, psicólogo, fisioterapeuta. Abrace, né, esse cara, porque ele é um cara que está atualizado na dor. Agora, se ele falar que ele vai resolver sozinho, que ele é o camisa 10, sai correndo. Fuja. E tem mais uma do Yuri aqui, ó. Russo, usar o celular com a cabeça mais abaixada tem relação de dor, lesão do pescoço? Você até disse hoje na live, né? Isso, é o artigo do Testneck, né, que mostrou que a gente não tem relação de causa e efeito de você ficar olhando para o celular e ter dor no pescoço. O que ocorre é, se você ficar na mesma posição, seja ela qual for olhando para o celular, provavelmente você vai ter incômodo, mas uma dor no pescoço crônica jamais vai se explicar porque foi pelo uso do celular. Então, assim, nesse trabalho não mostrou evidência e é o que a gente fala na fisiopatologia, né? Então, assim, não tem... Quantos de nós olhamos o celular todo dia e a gente não tem dor cervical, né? Agora, não quer dizer que se você ficar 2 horas olhando para baixo, você não vai ter dor. O que não é normal é você depois olhar para cima, parar e essa dor persistir por 3 meses, por 1 ano.
né? Então alguma coisa está errada. Até porque, se você pegar os antigos antepassados, eles também ficavam olhando para baixo, eles também faziam esse movimento, e se o pescoço se movimenta para cima e para baixo, é porque ele deve ser movimentado. Agora, qualquer lesão por esforço repetitivo, por uso repetitivo, vai causar provavelmente um processo inflamatório. Mas aí é o uso repetitivo da mesma posição, e não a posição específica que está causando isso. Exatamente, perfeito. Fechamos aqui as perguntas, Marcos. Cara, quero te agradecer do fundo do meu coração. Foi uma live sensacional. E para a galera que chegou aí depois, ela vai ficar salva aqui no Instagram e também lá no meu YouTube, o canal Movimento Integrado. Marcos, gratidão, irmão, pela essa live brilhante, tá? E quero saber quando que a gente vai fazer uma próxima live aí já. Pô, eu que agradeço, cara. Queria agradecer a você e a todo mundo que ficou aqui com a gente aí, ouvindo, olhando para minha cara, para a nossa cara aqui conversando. Então, agradecer a galera. Falar que esse é um assunto bem legal, para quem gostou desse assunto, para acompanhar a gente aí. Eu estou para já lançar um curso, uma certificação, onde vão ter diversos exercícios, né? Vai ter uma neurofisiologia muito mais detalhada, mais de 50 exercícios para pacientes com dor crônica. E essa dor é dor crônica, então a gente está falando de fibromialgia, a gente está falando de lombalgia, a gente está falando de todas as dores crônicas de uma forma geral, e o quanto nós, professores de educação física, no nosso tratamento, a gente pode intervir. Então, é um curso bem legal para professores de educação física, para personal trainers, porque eles vão ter uma gama de exercícios físicos para poder passar para os pacientes deles, até inclusive contato com alguns testes, né? Então, é legal a galera que gostar disso, desse tipo de assunto, acompanhar aí o nosso trabalho, que logo logo a gente vai lançar. E, principalmente, para quem gosta, seguir aí baixar esses artigos, né, que falam sobre dor, comprar os livros da Sociedade Brasileira do Estudo de Dor, que já é uma maneira de começar a estudar sobre o assunto. E é um tema que vai crescer muito, galera. É um tema que vai crescer muito e que vocês podem ter certeza que muita coisa que está sendo novidade hoje não vai ser daqui a alguns anos, e os médicos mesmo vão precisar muito da gente. E eu sei disso, que eu estou dentro lá da pós-graduação do Einstein e vejo isso todos os dias, né? Os médicos conversando lá da importância do professor, e o médico vai precisar passar o aluno para a gente. Então a gente tem que saber trabalhar para que a gente devolva o aluno para o médico e o médico diminua o remédio e a ajuda do psicólogo, dessa equipe multifatorial. Então, queria agradecer a todos. E tamo junto aí. A gente marca umas próximas aí em breve. Muito bom, Marcão. Cara, muito obrigado, tá? E principalmente com relação ao seu curso e ao meu também, que eu acabei de lançar, que a galera entender o porquê que ela está fazendo aquilo, né? E não sair jogando qualquer coisa em cima da mesa. Esse que é o grande diferencial. Irmão, muito obrigado por essa live, tá? Tamo junto. Gratidão mesmo. E pessoal, vocês que caso tenham alguma dúvida, pode mandar pra gente no direct que a gente vai responder pra vocês aí, tá ok? Marcão, boa noite aí. Valeu. Com Deus. Tá bom, irmão? A gente vai se falando lá no WhatsApp. É nóis. Valeu, um forte abraço. Tamo junto.